Fala pessoal, tudo beleza? Então começamos mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre a tupla. A tupla é muito semelhante à lista que a gente já estava comentando, já estava falando lá no último vídeo, mas ela tem uma característica um pouco, uma característica um pouco diferente e que é determinante nesse caso, que ela é imutável, ela não muda, né? Então, quando uma tupla é criada, não é possível adicionar, alterar ou remover o elemento, algum elemento dela. Nesse caso aqui, só para a gente relembrar, a gente estava utilizando essa lista aqui na última aula, no último vídeo, e ela, até eu tenho que mudar, porque essa lista aqui, né, tá chata já, né? E quando eu queria, por exemplo, adicionar, eu fazia aqueles comandos, né, que a gente já viu lá na última aula, mas a característica principal dela é que ela é uma lista e ela pode ser adicionada, pode ser excluída. Lembra que a gente tirou, a gente colocou. Se não viu, tá no vídeo anterior a esse. Aí, no caso da tupla, a única diferença dela aqui vai ser que ela utiliza o parêntese ao invés do colchete. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar essa lista aqui e agora eu vou fazer uma tupla. Como é que eu vou fazer uma tupla? Simples. Eu vou colocar aqui, é, abre e fecha em parênteses. Aqui também já vou definir isso aqui como outro nome, né, para que a gente não esteja, para que a gente não tenha uma repetição de declaração de variável, no caso aqui plantas list, vou chamar, e aqui eu vou chamar de plantas dupla, certo? Então agora eu tenho dois tipos de variáveis, no caso, cada uma declarando um tipo. Uma declara uma lista e outra declara uma tupla. Como é que eu sei disso? Lembra lá do nosso comandinho, né? Do print, o type. E agora eu vou colocar aqui, o que eu vou colocar? Plantas list. Primeiro aqui. E aí eu vou dar um enter aqui e vou colocar, vou colocar o mesmo print, mas agora eu vou colocar a outra variável ali, que é da tupla, plantas tupla. Então quando eu executo isso aqui, ele já me dá o retorno, né, do tipo que era. Lembra que quando a gente imprimia apenas uma palavra, ele dava como string, quando a gente imprimia um número, ele dava como integer, quando um número com ponto, ele dava um float. No caso aqui, ele pode classificar, né, esse type aqui, ele retorna também, né, que tipo de objeto, né, no caso. É esse que está dentro do parênteses aqui. Então a gente já sabe então que isso aqui é uma lista e esse aqui é uma tupla, certo? Então agora ficou bem claro que cada um tem uma característica especial. Aí, no caso, eu vou fazer vou dar um comando aqui que a gente já conhece, que é assim, ó. Eu vou pegar plantas list e vou pegar o primeiro item da lista, ou vamos pegar o último, né, só para fazer diferente. Vamos pegar o último item da lista, lembrando que o -1 é o último item, a gente também já falou isso, né? Numa outra oportunidade. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. E quando eu venho aqui e coloco para printar isso aqui, ele já me dá o nome do último item, que é a alface, né? Se eu colocar, por exemplo, o 0, seria então o abacateiro. E quando eu executo, está aqui, né? Eu tenho que mudar essas listas, essas tuplas aqui, porque tá muito chato já falar de abacate, maracujá toda hora. Mas tem uma característica que a gente não falou ainda, que é assim, ó. Eu posso substituir, no caso de uma lista, simplesmente fazendo isso, ó. Eu tô dizendo que lá na posição 0, eu vou colocar agora uma outra coisa. Eu vou colocar o limão. Por que não, né? Já que estamos com essa fruta, essa quantidade enorme de frutas, por que não vamos colocar um limão ali, né? Então, quando eu dou o print agora na minha lista, quando eu... Deixa eu só explicar o que eu fiz aqui, né? Então, eu tenho aqui a minha lista,
né? Que ela tem abacateiro, maracujá, abobrinha, mamão e alface. E aí quando eu pego o primeiro item, que seria o primeiro item 0, que a gente já printou aqui, ele seria o abacateiro. Mas o que eu faço? Eu digo que lá no item 0 agora ele vai ser o limão, ou seja, eu estou reescrevendo a lista. Então quando eu executar agora, ele vai ter um outro valor. Olha que agora a minha lista ela já não é mais abacateiro, maracujá, abobrinha, ela é limão, maracujá, abobrinha. Tá? Então eu fiz uma mudança. Acontece que na tupla eu não posso fazer a mesma coisa. Eu vou só copiar aqui, ó, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. E só vou mudar aqui para plantas tupla. E aqui embaixo também plantas tupla, ok? Então quando eu comento essa parte, para não executar, eu estou executando só essa parte aqui de baixo. Então o que, que eu peguei? Ó? Peguei a mesma lista, né? Que agora é uma tupla. Por que, que ela é tupla? Porque ela está em parênteses. E aí eu vou pegar o item que está na posição 0 e vou reescrever ele para limão dentro da tupla e quero printar a tupla. Será que eu vou conseguir fazer isso? Não. Não, porque uma tupla ela não suporta, ela não tem essa propriedade de substituição. Agora, se eu fizer aqui, ó, fazer os dois, ele vai executar a primeira parte e vai dar erro na segunda. Olha lá. Então, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Estou pegando o primeiro item, o item 0. Ó, aqui eu tenho uma lista e aqui eu tenho uma tupla. Eu vou dar até um comando de limpeza aqui. E olha lá. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele executou a primeira parte ali, substituiu, e quando ele veio para a segunda parte, ele deu erro, porque a tupla, ela não, como está escrito aqui, ela não pode ser mudada, ó. Ela é a característica de ser imutável, ó. Não é possível adicionar, alterar ou remover elementos. Alterar, no nosso caso a gente quis alterar, mas lembra que a gente no outro vídeo conseguia fazer isso, remover, adicionar elemento. Nesse caso a gente não consegue quando é uma tupla, tá? E aí a gente vai entender a utilidade da tupla no próximo vídeo, tá bom? Então ficamos assim nesse vídeo. Eu espero que você tenha entendido o conceito e se inscreve, né? Se inscreve, ativa a notificação e até a próxima. Valeu!